Agradecendo sempre, né? Já agradeceu hoje, Ricardo? Sim, agradeci. Hoje eu estou recebendo o meu amigo aqui, Ricardo Ribeiro, pastor lá da nossa comunidade do Evangelho Simples, que é casado com a Stephanie. Stephanie tá te assistindo ou não? É pra tá. Manda um beijo pra ela aí. Um beijo, amor. Pai de 2 filhos, Mariana e Gustavo. Tem 40 anos de idade, 15 de casado, 22 anos de fé. Foi ordenado pastor aos 32 anos. Eu falei com o Richard quando eu o convidei, e assim nós o chamamos, né, Helder? Ricardo é só no RG. Eu não sei, na verdade, o nome dele. Muitos nomes, então. Eu falei para ele que hoje ia ser polêmico. Mas eu queria começar como eu sempre começo, para o pessoal te conhecer. Como é que foi esse seu encontro com Jesus? Boa. Cara, bom, boa tarde a todos aí. Eu tô nessa jornada com Jesus, eu falo que começou na minha mãe. Em casa, ela que foi... Eu conheci o Deus da minha mãe. Então foi uma experiência primariamente assim de levar na igreja quando muito pequeno e tal, mas por uma série de questões a minha mãe não conseguia ser constante, frequente na igreja. Então, mas ela era muito constante em casa na relação dela com Deus. Então tudo desde muito pequeno, desde que eu me lembre, tinha oração. Eu falo que é uma das experiências mais legais, mais ou menos 5h30, 6 horas da tarde, o som da panela de pressão fazendo o feijão da janta e ela com a Bíblia com a gente ensinando, lendo algum trecho da Bíblia ou cantando um hino da harpa, ensinando alguma coisa. Então foi isso. Mas a minha experiência pessoal de conversão ela foi para adolescência. Eu com 13 para 14 anos já dei aquela rebeldia clássica. Fui para o mundão, fui viver o que eu conseguia viver ali naquela realidade periférica e aos 15 eu tive a minha experiência pessoal com Jesus. Até que foi numa igreja diferente da minha mãe. Nessa época eu já fazia mais de ano que eu não ia na igreja, tinha um ano e meio mais ou menos. E aí eu fui um dia, no dia 3 de janeiro, e a minha decisão era assim, cara, eu preciso pelo menos agradecer a Deus por todos os livramentos que eu tenho. Assim, foi uma semana, tinha sido um período complicado, mais um amigo tinha morrido na quebrada que a gente morava lá. E eu estava meio assustado com aquela experiência e grato pelos livramentos, assim. E aí eu fui na igreja num culto de 3 de janeiro, primeiro culto do ano de 99, e, cara, a pregação era do meu nome, assim, o Senhor falou comigo. E aí aquela pregação juntou tudo que eu tinha visto em casa e de repente se transformou real, assim, era a minha experiência. Aí eu vi o Senhor chamar meu nome. A ficha caiu. A ficha caiu, cara. E aí eu fui no apelo, ele fez aquele apelo clássico da Assembleia de Deus, e aí eu fui pra frente e eu falei, Senhor, não deixa dessa vez eu ser de novo aquele carinha que vai na frente e volta. Porque quando a gente é pequeno e vai na igreja, frequenta, e principalmente igreja pentecostal, tem muito apelo, né? Então toda hora ir na frente. E eu lembro, uma das outras todas eu não lembro da oração, mas essa eu lembro claramente. Eu falei assim, não deixa ser falso dessa vez. E daí pra frente começou uma transformação real. Assim, eu voltei pra casa muito consciente de que era a minha experiência. E foi importante que fosse longe da igreja da minha mãe, por exemplo, para que eu conseguisse entender a minha relação com Deus e não ser o Deus da minha mãe, né? Então, passou a ser o meu Deus. Jesus se transformou em algo real ali. Foi bem legal. Isso é muito interessante, a gente já discutiu aqui várias vezes com outros convidados também. Como que a palavra é pregada, às vezes, por muito tempo, e você não consegue iniciar um processo de mudança de vida, mas, de repente, né, é um milagre, por algum motivo, a ficha cai e aí tudo muda. E nesse seu processo de encontro com Jesus, como que foi se aprofundando isso? Como que foi caminhando isso? Porque a gente sabe que é um processo, né? Sim. Como que foi a sequência disso? Você teve essa experiência, aí voltou para casa, sua mãe percebeu? Eu cheguei em casa muito ansioso para contar para ela. Assim, eu falei, mãe, foi demais o culto, contei. Ela ficou muito animada, mas como mãe de adolescentes, falei, pô, beleza, quero ver o fruto agora, né? E, cara, eu sou muito apaixonado pela igreja por causa disso, pela estrutura que a igreja oferece. Eu fui inserido num ecossistema da igreja. Então, na Assembleia, na época, a gente tinha grupo de adolescentes, grupo de jovens, e todo o grupo cantava no culto à noite. E aí, naquela semana mesmo, durante a semana, eu fui no culto da quarta-feira. E aí, a líder do grupo de adolescentes, a Miriam e o Donizete, que eram os líderes lá, o casal, eles me viram e assim, um adolescente sozinho, sem os pais aqui, foram falar comigo e já me colocaram no grupo. Não, vem pro ensaio e tal. E aquela inserção que eles fizeram, de adoção mesmo, assim, de falar, vem cá, vamos andar com a gente. Era isso, assim, foi essencial, assim, a habilidade deles de não me deixar escapar, porque
uma coisa que era muito comum. Eu estava em período de férias escolares, 15 anos, estava ali no ensino médio, e a tendência era que a volta dos amigos da escola voltasse às velhas práticas e me afastasse do cotidiano da igreja. E eles foram muito sensíveis e sábios em me inserir na vida deles. O Donizete, ele é serralheiro, e aí eu lembro que ele fazia umas coisas muito legais, assim, cara, que hoje eu entendo perfeitamente a ação intencional dele. Ele tinha que sair da oficina dele para comprar material lá no outro lugar. Ele passava na minha casa, me pegava, eu ia no carro com ele só pra bater papo. Aí ele comprava, deixava eu em casa e voltava a trabalhar. Ocupava seu tempo, Ocupava meu tempo e, cara, ia ali conversando, discipulando. Às vezes falando de nada, às vezes falando de futebol, só o tempo de estar junto. Esse discipulado fez muita diferença, porque eu me identifiquei com a igreja e ele era diácono na igreja, começou envolvido com evangelismo, tal, as coisas que tinha que fazer, tinha escala e ele estava sempre me levando para todo lado. Assim. Tudo que ele ia fazer, ele passava em casa e me pegava. E era um desvio grande, assim. E aquilo me fez entender que a igreja era o ambiente que eu queria estar. Assim. Aí quando eu volto para a escola, que eu me vejo diferente naquele ambiente onde eu me sentia toda hora tentado a ser mais um adolescente do mundo, parecer com as pessoas do mundo. Eu falei, não, eu sou diferente, eu sou de Jesus mesmo. E aí a coisa começou a transformar de fato, assim. Aí me envolvi com os trabalhos da igreja. E uma coisa que tinha, que acho que para mim é o pulo do gato, que é assim, pós-cultos, eu chegava em casa e falava assim, eu preciso que aquilo que eu aprendi lá seja real na minha vida de alguma forma. Então eu comecei a mudar as práticas do cotidiano em casa. A minha irmã conta essa história, que ela viu com muita clareza. Você falou, uau, peraí, tá diferente mesmo. Agora ele tá diferente mesmo, porque ela entrava no meu quarto, eu tava lendo Bíblia. Ela saía, eu tava lendo Bíblia. Ela ia para trabalhar e voltava, eu tava lendo Bíblia. Eu comecei a ficar meio assim, hiper focado nas coisas do céu, e graças a Deus por isso. E aí foi assim, muito rápido eu perceber que eu não pertencia mais ao mundo. Assim. Foi ali que a coisa amadureceu. Essa dinâmica do primeiro amor, ela é interessante mesmo, né? Porque quando a ficha cai, você quer descobrir esse mundo, né? A mais a fundo. Exatamente. E aí você começa a ler, e grande parte você não entende no primeiro momento, né? E aí você vai pesquisar, e aí você vai perguntar, e aí você vai compartilhar com o irmão mais velho. E aí é a importância da comunhão, que a gente sempre fala, né? Essencial. De você estar nesse contato. Uma das coisas que eu sempre falo, principalmente nas clínicas de reabilitação, é a importância de que, após aquele momento que eles são recuperados do vício, sentarem em mesas diferentes. Sim. Porque se eles voltam a sentar nas mesmas mesas, vai ser impossível, né, mudar as práticas, né? E pelo que você está falando, foi bem por aí. Você saiu da mesa daqueles amigos de bagunça e passou a sentar nas mesas do pessoal da igreja. Exatamente. E aí isso foi aprofundando. E essa igreja não era Assembleia de Deus. Era Assembleia, já era Assembleia de Mas Deus. a que você teve foi que eu congreguei a vida toda. Ah, entendi. Foi a E mesma. bem tradicional. Como é que foi isso, Muito. cara? Cara, foi um choque, assim. Então, assim, pra você ter uma ideia, na época, cara, isso em 99, eu tinha... assim, eu tava começando a envolver com música, tocar um instrumento e tal, e a gente tava começando a pensar em formar um grupo de pagode. E aí pensa o choque cultural da galera do pagode. E eu virei crente de assembleia, de camiseta social, calça e chinelo, aquela coisa clássica. Você enquadrou. Eu enquadrei totalmente, até porque também era o que me ofereceram, né? E aí eu vejo que, assim, cara, a questão cultural ela é um detalhe. Desde que a mensagem de fato chegou no coração, seja mais rigoroso ou menos rigoroso, o que importa é isso. Para mim foi importante, porque de alguma forma, hoje olhando, né, fazendo análise, aquela minha vestimenta, o jeito de falar e tudo, sinalizava para as pessoas que eu estava diferente. Então, me protegeu. E aí as formas que eles me acessavam também era diferente. Teve uma cena, cara, que foi muito legal, já contei muito para os adolescentes isso. Eu tava com essa galera que a gente andava muito junto, jogava nos times de handball, de Taubaté e tal, e também os grupos de pagode. Então a gente ia pra tudo que é pagode na cidade, assim, andava pra cima, 15, 16 anos. E eu lembro que um dia foi umas 4 pessoas na porta de casa, assim, um sábado à tarde, e foram indignados por que eu não ia mais nos pagodes. E eles tinham, assim, um fórum pronto para me explicar que eu deveria sim ir pro pagode, que tava tudo bem, eu podia ser crente, mas eu tinha que ser... O argumento tava na ponta da linha. Tá na ponta da linha. Aí me chamaram, eu saí, começamos a conversar, relação boa. Pô, cara, a gente veio aqui porque a gente não aceita que você pare de ir no pagode, você é da nossa família e tal. Falei, cara, beleza. Só que naquele contexto, eu não fui pro pagode, mas assim, consegui, falei, galera, não vai rolar, não é para mim, eu não quero mais, eu não sinto mais
o prazer de estar ali, não ecoa mais com o que eu creio. E aí eles saíram dali muito frustrados. Alguns pararam de falar comigo um tempo, ficaram alguns meses sem falar comigo na escola. Mas foi importantíssimo, assim, porque aí eu tinha essas outras mesas, porque quando você perde alguns amigos, você passa a ter que ter outros lugares para você congregar, para você frequentar, para você estar em comunhão ali, né? E em função do seu posicionamento, alguns deles se voltaram para Deus ou não? Cara, posteriormente sim. Eu lembro de um deles que estava nesse dia da conversa, que hoje acho que inclusive ele é presbítero ou pastor de alguma igreja, assim. Mas quando ele se voltou para Deus já com 17, 18 anos, ele me procurou e falou, putz, cara, aquela vez a sua intensidade me marcou, assim. E aí eu fiquei com ele na cabeça, os anos passaram e tal. E aí, lógico, alguém pregou para ele e teve o encontro dele com Jesus, o Leandro. E foi muito legal, cara. Foi uma experiência bem interessante. Eu já falei aqui algumas vezes e é legal porque a história se repete, né? Mais recentemente, final do ano passado, eu me posicionei em relação à bebida alcoólica, né? Eu parei de beber por uma questão... o próprio espírito me incomodou e eu entendi que era o momento e não bebi nunca mais. E quando eu fui nas primeiras reuniões sociais após esse posicionamento, a primeira reação da grande maioria das pessoas foi tirar sarro. Sim. Ah, não sei o que, cara, a igreja... E assim, colocando culpa em algum pastor, como se eu tivesse sido obrigado a isso. Obrigado a fazer isso. E aí eu escutava e aí eu falava, cara, você quer saber o porquê que eu parei? E aí eu explicava. E aí a segunda reação era uma sensação assim do cara falar, pô, não devia ter brincado com isso. Sabe, o cara ficava meio pesado, assim, o clima ficava até meio tenso, Sim. porque o cara falava, não sabia que era algo tão profundo desse jeito. E aí depois veio a curiosidade, porque aí o cara queria saber, cara, como que foi essa questão, assim, como que o Espírito falou com você, né? E é engraçado que algumas dessas pessoas, depois disso, passado algum tempo, começaram a refletir na sua relação com Deus, as coisas que faziam sentido ou não. Exatamente. Então, assim, é incrível a gente perceber que como Deus nos usa, né, na nossa relação com Ele, para afetar pessoas que estão à nossa volta. Cara, isso é maravilhoso, assim, o quanto a nossa... Eu gosto do termo protestante, porque a nossa conduta de protestar contra uma prática que não condiz com o que o Espírito Santo nos revelou, não é protestar contra o que está em você, é protestar contra o que está em mim. É evangelho em nós. Né? E aí, quando isso acontece em mim, eu vou convocar você também a refletir sobre esse assunto. Então, é o tipo de protesto de mudança de vida que vira um outdoor e vira um convite para uma reflexão. Cara, eu gosto demais dessa experiência. Eu vivi bastante disso, cara, assim, nessa época, principalmente, mas nas conversões que eu fui tendo ao longo da vida, assim. Eu sou um cara muito falador e, embora eu tenha as minhas limitações eu sou naturalmente introvertido, não tímido, mas introvertido. Então, se eu tiver que falar, eu falo bastante. Mas se eu puder não falar, eu fico de boa. E aí, esses meus posicionamentos foram se tornando ambientes públicos, assim. E aí, mesmo na igreja, as conversões, as muitas etapas, tanto é que hoje, na nossa igreja, congrega conosco uma boa parte de gente que cresceu comigo na igreja, que foi parte desse processo. De alguma forma, Deus foi usando essas minhas experiências como catalisador para a transformação de outras pessoas também. Né? Quando a gente fundou, por exemplo, a igreja na Chácara, que a gente teve por 7 anos lá, boa parte desse pessoal da infância foi congregar comigo lá. Assim, e aí era muito interessante ver como, de alguma forma, as mudanças que o senhor estava fazendo em mim, sem nenhum interesse, pelo menos da minha parte, de que isso fosse externo, Deus usou como ferramenta para posicionamento de outras pessoas. Reflete, né? Não tem como. Quando é genuíno, acaba refletindo. Conta para mim como é que foi essa questão. Nessa época, você estava onde? Em que cidade? Aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté mesmo. Isso já. Eu vim e aí, como é que foi esse processo de chegar no Evangelho Simples e abrir a igreja? Cara, foi muito louco, assim. Na verdade, assim, eu com 19 para 20 anos, eu já estava interessado na minha esposa, já estava ali por perto, mas fiquei um ano e meio na fila de espera. E aí ela não queria saber de relacionamento, ela jovenzinha, e eu, poxa vida, cara. E eu me interessei e a gente começou a namorar. Com 20 anos, eu tinha 20, a gente começou a namorar. Nesse período, entre 16 para 20, eu me envolvi muito na igreja. Então, assim, estava envolvido com liderança de jovens, embora sendo jovem, óbvio que tinha um mentor, né? Mas eu estava ali sendo parte do grupo, liderando a juventude de alguma forma. Lá eu era regente do vocal, então cuidava da parte musical, principalmente das vozes. Isso quando a igreja ainda era ali perto da Unimed?
Não, na Chácara Silvestre, na Assembleia ainda. Já na Assembleia. Ainda na Assembleia ainda, aí antes de vir para a nossa igreja. E aí envolvido com vocal de jovens e tal, e eu fui amadurecendo muito. Eu comecei a andar com um pessoal muito mais velho, o pessoal da teologia, comecei a andar com alguns pastores, e isso me deu um senso de pertencimento à igreja. Quando eu comecei a namorar a Stephanie, eu falei, cara, eu vou casar com essa mulher, mas eu preciso ser um homem de Deus, eu preciso ser... Meu sogro é um cara muito coerente, eu falei, o mínimo que eu posso oferecer para ela é isso. E aí eu comecei a fazer um outro tipo de reflexão, que era assim, o quanto dessa validação que eu recebo na igreja enquanto liderança é verdade o tempo todo na minha vida. Um termo que usavam muito para mim, que foi catalisador, era, não, o fulano, você é um jovem de Deus, você é um jovem de Deus. E eu sabendo que eu ainda não era aquele cara alinhado como o Espírito Santo estava me convocando a ser. Então começa um outro grande processo de conversão na minha vida, que foi essencial para depois eu vim parar na comunidade, que é... Eu estava no exército nessa época e tinha um crente lá daqueles que eu achava, e hoje eu testifico que daqueles que é crente mesmo quando ninguém está vendo. Assim. Eu tinha uma experiência real com Jesus, mas era uma experiência que ainda estava muito rasa. O homem, como diz Ezequiel lá, o homem com cordel de medir já tinha esticado vários metros para eu andar e eu estava meio que acochambrando. Pô, eu não vou renunciar. Então eu vivia meio que negociando isso. E aí esse cara, que é o Joilton, que é outro grande mentor na minha vida, ele era um crente, cara. Ele era coerente o tempo todo, assim. Então não negociava mentira, não negociava nada, e no todo o tempo livre dele que a gente tinha no exército, ele estava com a palavra de Deus, ele estava envolvido, eu comecei a observar, e falei, cara, esse cara é muito diferente. Aí eu falei, eu quero ficar amigo dele, comecei a me aproximar, e aí eu vi que ele não tinha nada demais, a não ser que ele levava a sério aquilo. E aquilo começou uma segunda conversão. E aí começa um processo na minha vida de começar a questionar. Porque eu estava numa igreja muito saudável na época, muito boa, mas eu era validado mais externamente do que internamente. E aí eu lembro que eu cheguei, falei para a Steph, falei assim, eu acho que eu não amo a Deus. E chorei pra caramba, eu choro muito. Estou impressionado que até agora eu já não chorei, então considere um sucesso. Vai começar daqui a pouco, né, Helder? A gente tem um arquivo confidencial. E aí eu chorei pra caramba e falei para ela assim, acho que eu não amo a Deus como eu deveria amar. E ela ficou em crise junto comigo e a gente começa, nós dois juntos, um processo de conversão. Ali a gente começou a investigar a palavra de Deus juntos. Aí o nosso namoro muda para uma rotina de crente. A gente falou, cara, a gente precisa mudar isso, a gente precisa ser transformado. Estudar a Bíblia junto. Estudar a Bíblia junto, passar a buscar, a gente tinha lá consagração, 7 da manhã, a gente ia pra consagração junto, umas coisas assim, e claro, oscilando, como jovens, assim, tipo, agora a gente tá super forte na leitura bíblica e essa semana a gente não leu nada e na outra semana vai meia boca, mas começa uma conversão a partir da referência desse cara. E aí a gente trabalhava junto, ele muito simples e sempre estava ali orientando, falou, cara, evita isso, não se preocupa com a aparência, foca num relacionamento com Deus, um cara que foi e é um mentor na minha vida. E aí a gente passa 2 anos nesse processo. E aí eu falei, cara, eu preciso viver outras experiências para além da igreja. E uma das coisas que estava na minha cabeça era, eu preciso ir para um lugar onde eu não seja validado como um jovem de Deus, para que eu seja mais confrontado. Porque toda vez que eu procurava uma liderança da igreja onde eu estava, não, mas você é um homem, você é uma bênção. Porque eu tinha todos os requisitos sociais daquele ecossistema. Então, eu queria ser mais confrontado. E aí um colega para quem a gente pregava no exército, que não era crente, mas estava num processo de conversão, que era o Lucão, que hoje é pastor também, lá na aba, ele estava no processo dele de conversão e conheceu a comunidade. E aí, na época, lá na Unimed, lá da Unimed. E aí, a gente se encontrou na rua um dia, ele falou, cara, entreguei minha vida para Jesus agora de fato. Eu falei, mas a gente já tinha orado sobre isso. Ele falou, não, é que agora é a minha experiência. Agora não sou eu tentando virar crente, agora Jesus chegou no meu coração. Eu falei, cara, que legal. Aí ele começou a conversar. Eu falei, onde você está com ele? Ele falou, cara, é uma igreja que não tem nome, mas não esquenta a cabeça. Eu falei, não, mas eu quero saber onde é. Não precisa não. Eu falei, pô, louco, você está escondendo o lugar da igreja, que é uma seita? Aí eu comecei a ficar preocupado. Ele falou, não, é uma igreja séria, assim, sensado. Aí ele falou, é tal lugar, um dia você vai lá. Eu falei, beleza. Aí, alguns meses se passaram, eu falei pra Esther, vamos lá um dia conhecer? Vamos. Marcamos de ir no dia, deu tudo errado, para variar. Mas chegamos lá, o Eros estava lendo Colossenses, versículo a versículo, estudando o versículo a versículo, estava no versículo 3 de Colossenses ainda, capítulo 1. E aí, cara, eu falei, opa, aqui eu acho que eu vou continuar crescendo. Tem Bíblia. Tem Bíblia. E não é que não tinha na Assembleia. Tinha, mas é que naquele formato, naquele momento, ele já não fazia mais tanto sentido para mim.
E aí ali eu me sentia muito confrontado, ele cobrando a leitura e o tempo todo. Eu lembro que eu fiquei tão impressionado que no outro culto eu voltei, eu tinha um gravador MP3, eu botei o gravador em cima do banco para gravar, eu falei assim, as pessoas precisam saber que tem gente que expõe Bíblia versículo a versículo durante 1h40. O Eros falava 1h40 e Bíblia, ninguém parava. E aí aquilo foi transformador, mudou tudo. E aí fui acolhido também pelos jovens no processo. E aí eu comecei a falar, não, peraí, tudo aquilo que eu já ouvi e que eu sei, aqui eu vou ser confrontado. E aí a gente passa a se envolver na comunidade, aí eu já no Mano em Cristo, que era o nosso grupo de jovens, a gente casou ali naquele período, e aí eu já participava junto com o Daniel e com o Lucas, com o pessoal, a gente não chamava de hippie na época, né? A gente quebrou o nosso grupo de jovens, que era grande, em grupos menores, pós um retiro, para poder cuidar dos grupos. Daí os mais velhos tocavam ali a experiência de cuidar das pequenos grupos, das hips. E aí aquilo ali eu voltava para casa e falei, amor, isso aqui é o que eu quero fazer o resto da vida. É sentar aqui e compartilhar o que eu estou consumindo da Bíblia com mais pessoas e ver Jesus chegar no coração dessas pessoas. Você sabe que eu falei esses dias lá na praça sobre isso, né? O Evangelho não pode ser explicação teórica do texto. Perfeito. Tem que ser você derramar aquilo que Jesus derramou em você na vida do outro. Uhum. Porque senão fica uma fé fria. Sim. Fica uma fé, eu chamei de fé seca. Né? E eu entendo que somente a letra da palavra não transforma ninguém de fato se não tiver experiência. Uhum. A faculdade de teologia está cheia de gente que não crê. Eu acabei de terminar, viu, Helder, uma pós-graduação em teologia. Pô, que legal. Fiz como uma direção de Deus mesmo, para dar uma aprofundada. Até comentei com o Lucas que me agregou bastante, mas eu ainda creio que a caminhada com Jesus é muito mais uma caminhada de experiência mesmo, de mudança interna. Aquilo que você pode falar para o outro, que, cara, eu era assim e agora sou assado, porque Jesus, né? Assim, eu acho que essa mensagem, através do que Jesus fez na sua própria vida, é uma mensagem que atinge muito mais as pessoas, né? Sim. E a gente está lá num ambiente de casa de recuperação, né? E aí eu falo, cara, eu não posso vir aqui sem falar para vocês como foi a minha experiência em relação a esse assunto. Porque eu passei por isso, e foi assim, e foi assado, e eu consegui sair dessa forma. Então, assim, isso gera um impacto que o cara olha e fala assim, pô, se o cara era isso e né, conseguiu estar nesse ponto, é possível para mim também. Né? E é muito em cima disso que a gente trata. E aí eu queria fazer um gancho. Vamos entrar na polêmica, Helder. Que beleza. Vai começar. Eu não sei se você sabe, mas o Richard, ele sabe bastante dessa parte de escatologia, de história da igreja, né? Inclusive eu fiz 2 cursos com o Richard. Um teve até certificado. O outro foi uma noite lá na chácara. Eu queria falar sobre um ponto que vocês têm abordado agora nas últimas semanas, que é sobre a subjetividade do evangelho. E eu já conversei em algumas oportunidades com o Lucas para entender essa vertente no sentido de qual é a intenção desse tipo de orientação, né? Porque a gente, estando dentro da igreja, já estou lá 8 anos, Sim. A gente sabe da seriedade, sabe de todo o zelo e tudo mais. Mas muitas vezes quem está de fora ou quem está chegando agora olha isso meio de lado e fala assim, cara, o que esses caras estão querendo dizer com subjetividade evangélica? Você consegue explicar um pouco isso para nós? Claro, consigo, cara. Eu gosto muito que a gente é criativo e o recurso retórico, ele às vezes acaba virando um problema, mas um problema que é fácil de resolver quando você tem tempo de comunhão, tempo de mesa, né, como a gente está tendo aqui. O Evangelho de Cristo ele é consistente e ele é um núcleo duro. Cristo é Senhor sobre todas as coisas, há um preço a ser pago, né? Ou fazer os 5 pontos clássicos ali do fundamento teológico, que cara, há um Criador, esse Criador é Senhor e Deus sobre todas as coisas, que se manifesta na pessoa do Cristo. Ele é o dono de tudo, então ele cria o ser humano com missão, responsabilidade e papel, claro. A gente ignora essa estrutura e cai no pecado, que nos coloca numa condição de perdição. E aí ele vem, então, com uma obra salvadora, através de Jesus Cristo, encarnado, igual a nós, se fez igual a nós, embora não deixou de ser Deus, e paga o preço, então tem um processo de redenção.
5 passos essenciais. Cumpriu a justiça, satisfaz essa justiça, e aí tem um processo de redenção. Esse é o Evangelho de Cristo. Como isso se manifesta na nossa vida, em todas as camadas culturais, sociais, relacionais, é que precisa ser subjetivo. Por quê? Porque a gente vai estar lendo um texto bíblico que tem um locus, ele tem uma data, ele tem um momento que ele acontece. E se eu não traduzir isso de maneira prática para a minha vida, eu vivo a utopia da conduta do Evangelho. E a gente chama hoje religiosamente, até, a gente poderia discutir semântica aqui, mas a gente chama o Evangelho na vida das práticas do meu dia a dia. E aí o que acontece, e a gente vê isso muito acontecer, a pessoa é extremamente comunicativa, mas ela faz parte, efusiva, aquela pessoa calorosa e tal, e ela faz parte de uma igreja que é um pouco mais moderada, um pouco mais contida e tal, e aí ela passa a vida tentando emular aquele ecossistema, ao invés de focar em deixar que o Cristo se manifeste nela nas suas características. Então, o evangelho que Paulo... Vamos traduzir que eu entendi o que você quis dizer. Boa. Você está dizendo o seguinte, a subjetividade no sentido da aplicação do evangelho na minha vida prática. Exatamente. Sem eu estar preocupado a seguir uma lista de regras para me enquadrar numa pseudo-conduta que me daria direito à salvação. Exatamente, porque o objetivo final é o mesmo. É que nós sejamos todos homens encontrados maduros à semelhança de Cristo, que é o que está escrito em Efésios. Esse é o objetivo e todos nós, de alguma forma, estamos caminhando nessa direção. Só que na minha vida, seguramente, há coisas que eu vou precisar lidar antes de você. Então, por exemplo, é a minha história. Eu fui viciado durante a adolescência, em uma parte até da minha vida cristã, viciado em pornografia. E aí eu precisei lidar com isso antes de alguma outra pessoa que esporadicamente lidava com pornografia e não tinha o mesmo efeito que tinha sobre mim. E se eu quiser estabelecer isso como padrão para todo mundo, eu posso estar atrapalhando uma coisa que já está acontecendo real na vida da pessoa. E ter essa autonomia pelo Espírito para viver essas questões subjetivas é essencial para um processo de amadurecimento genuíno. O que a gente encontra muito na vida da igreja é pessoas que tentam enquadrar todo mundo, né? Jesus fala sobre isso, né? Que os fariseus eles percorriam distâncias longas para fazer prosélitos, para depois transformar esses prosélitos em filhos do inferno, né? Porque transformava essas pessoas em replicadores de um módulo religioso, sem que a mensagem da religião que eles portavam, que estava lá, impactasse a vida deles. Então, a subjetividade do evangelho está em que momento prático você está. E Paulo mostra isso na trajetória dele, quando ele fala assim, esse é o meu evangelho, esse é o evangelho do qual me tornei ministro. E você vai perceber que Paulo não consegue sentar com Pedro e os outros discípulos e eles concordarem 100% nas práticas. Mas todos eles concordam naquele núcleo duro central ali do evangelho, que é Cristo Senhor sobre todas as coisas. Paulo exorta Pedro duramente em condutas em algum momento. Quando eles vão se reunir ali no concílio, eles vão ter discussões, pontos de vista diferentes, eles concordam em discordar, ele tem problemas com Barnabé, e claramente são dois homens de Deus com condutas que são diferentes em alguns pontos, que é a manifestação do evangelho neles, né? Então essa é a parte subjetiva do evangelho. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é importante, porque o que eu vejo que causa muita dúvida na cabeça de algumas pessoas, e eu justamente falei, eu acho que é mais um problema de semântica. Sim. Do que propriamente da mensagem. Concordo. Né? Porque lá em João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando a gente, de forma objetiva, diz que o evangelho é subjetivo, a gente está tratando o próprio Jesus com subjetividade, na visão de algumas pessoas. Né? E não é nessa questão que está sendo colocada a mensagem. Não, pelo contrário. Né? Porque senão a gente estaria cometendo aqui um problema grave. Sim. Depois, lá em João 4,23, ele diz assim, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
O que é adorar em espírito e em verdade? É você ter uma mudança na sua vida que condiz com a sua fé professada. Exatamente. Né? Porque eu sou cristão. Ah, legal, você é cristão. Por quê? Ah, porque eu encontrei Jesus. Tá, e o que mudou? Não, mas eu continuo assim. Não, eu não mudo, porque isso aqui eu sou assim mesmo. Quer dizer, você não está adorando a Deus, né? Porque você muito mais adora a Deus com as suas atitudes do que com a sua boca. Né? Então, esse ponto eu quis trazer aqui, porque são conversas de corredor, sim, sim. Né? Que a gente tem que ter essa... É importante, né? Essa tratativa para não deixar isso vira um assunto que não agrega, né? Claro, Porque assim, não entende a direção de onde está querendo chegar a mensagem, né? E uma coisa, mas aí a pergunta, esse é um ótimo tema sobre esse assunto, que já me perguntaram isso, assim, pô, mas por que vão usar esse tema se ele é tão desafiador? Porque a gente está, na experiência da igreja, a gente já entendeu, já conversou isso algumas vezes, que no culto a gente não está trazendo palestra, a gente está trazendo o impartir do dia a dia da vida. Então, quem é que vai compreender com mais clareza? Quem quer compreender com mais clareza? Porque, infelizmente, isso é uma realidade da vida social. Dentro da mente da igreja, você tem dois tipos de pessoas, que são os da família, que é as pessoas que já entenderam a aliança, a gente até falou sobre isso no culto ontem, os que já entenderam a aliança e os que são ainda consumidores daquela experiência religiosa. Eles estão, às vezes... Vai ter. Sempre vai ter. Isso aí faz parte do processo. Jesus tinha essas pessoas e tal. Esses aqui, eles vão estar consumindo a partir de uma expectativa, a partir de uma ideia. E se a gente, enquanto ministro do Evangelho, enquanto aqueles que estão ali responsáveis por compartilhar a palavra, ficar focado nesse público aqui, que está de fora, que é o externo, a gente não cuida do rebanho, de fato. Então, o rebanho é quem vem para a mesa, é quem vem para uma conversa, é quem vem dialogar. Então, às vezes, alguns cuidados que você vê tomando publicamente e tal, são muitos para agradar o que a gente chama no popular de agradar a torcida. E aí trazer um tema um pouco mais desconfortável, trazer um tema que talvez a semântica não esteja mais alinhada, perfeita, não é necessariamente ser negligente, é só caminhar junto, que você vê, é o que você está dizendo aqui, né? Quando você começa a caminhar junto, você fala, não, peraí, então, puxa, é isso. E aí alguém poderia sugerir, então vamos trocar o título. Sim, poderia, mas a gente já postou, tá tudo bem. Eu até na época a gente falou assim, eu falei, Lucas, talvez seja uma boa colocar a aplicação do evangelho é subjetiva. A manifestação do evangelho é subjetiva. Poderia, mas já estava rolando o evangelho é subjetivo, tá tudo bem. E quando você começa a pregar, fica claro que o que a gente está falando é da manifestação, da aplicação na sua vida, que não dá para você... E da progressão, né, E da Richard? progressão. Porque assim, a gente tem a tendência errada de classificar pecados, né? E Jesus, em nenhum momento, ele classifica. Ele não perde tempo com isso, até porque a transformação é uma só, né? E as pessoas têm muita ideia de que você tem um encontro com Jesus e você vira a chavinha e você deixa de ser aquele homem 100% imperfeito e passa a ser um homem 100% perfeito. E não é o que a Bíblia nos mostra, perfeito foi só Jesus, né? E isso faz muito mal, inclusive, para muitas pessoas que estão chegando. E eu gosto muito dessa coisa de desconstruir essa ideia de que quem está ministrando não luta ou não lutou para combater pecados, para combater práticas ruins, para combater heranças comportamentais distorcidas. É o tempo todo, porque a obra de Cristo é uma só em nós. Mais uma vez mostrando da unidade, não? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mas eu acho que é uma ação diabólica construir ídolos, e a mente humana é uma fábrica de ídolos. Sim. E construídos em qualquer escada. A grande maioria das pessoas tem a necessidade de terem uma liderança, né? Sim. De alguém que diga faça isso, não faça aquilo. Porque o pensar muitas vezes é incômodo, né, para essas pessoas. E essas decepções que as pessoas têm, eu agora com algum tempo mais de fé, eu já não me escandalizo, não me assusta tanto as pessoas às vezes se decepcionarem. Eu sou um cara que muita gente cria alguma expectativa, porque quando me vê falando, acha que eu sou extrovertido, e eu sou um cara introvertido. Então muitas vezes mesmo as pessoas chegaram e falaram, fulano
te viu na rua e você tava de cabeça baixa, tava meio triste. Eu falei, não, tava não, é que eu sou, no dia a dia eu sou assim. Tô concentrado. Quando você me vê falando, você acha que eu sou super efusivo. O Richard é profissional de TI, não sei se você sabe disso. Eu sou um E o nerd profissional de TI é meio nerd, né, Helder? E aí o cara é meio introspectivo mesmo, faz parte. E aí rola essa desilusão. E aí no começo eu ficava muito mal de, puxa vida. Eu falei, cara, não dá, eu vou andar como eu de fato sou. A minha preocupação tem que ser em andar em santidade, em temer a Deus de fato. E essas desilusões, o mesmo Espírito que tratou em mim as desilusões que foram importantes para o meu amadurecimento em Cristo, vai tratar nessas pessoas. Eu não posso ter a utopia de achar que eu tenho que ser um modelo. Não, eu não sou modelo, o modelo é Cristo. É isso que a gente está pregando o tempo todo. Então, quando você se decepcionar com o seu pastor, com o seu líder, seja lá quem for, é uma ótima oportunidade para você aprender a depender do Espírito Santo. E aí vai ser uma delícia, porque você vai aprender que ter referências é muito bom, ter lideranças é muito saudável, mas você precisa depender do Espírito Santo. É ele que faz todas as coisas. O que eu acho muito legal, eu comentava com o Helder aqui antes da gente começar a gravar, é que ali na comunidade a gente tem a abertura de conversar sobre isso. Falar assim, cara, aquilo que você falou, putz, não caiu legal, assim, cara. A gente... Cara, tá dando essa direção aqui, é isso mesmo, acho que é legal você explicar. Sim. E é lógico, né? Ninguém é juiz da administração de ninguém. Uhum. Mas você ter a liberdade de poder chegar e falar assim, cara, tá rolando um papo assim, porque eu acho que é legal, não sei, de repente a palavra que você usou. Isso. E essa abertura é legal porque é uma reflexão que vale tanto para quem tá argumentando, como para quem ministrou. Sim. Porque você fala, cara, mas não... pensa sobre outro aspecto. Uhum. Né? Porque a única verdade absoluta que a gente sabe que é absoluta é a própria palavra. Né? Agora, entendimento do que foi dito, do que não foi dito, pode ter várias vertentes. Né? E você geralmente usa uma impressão sua por conta de alguma coisa que você teve no passado, é o que você falou, alguma decepção com alguma liderança no passado. Eu vejo muito isso lá na praça, e já comentei aqui, a gente tem um grande percentual das pessoas que participam lá que não estão em situação de rua. Né? E talvez seja assim, 80-20. Sim. Tá? De situação de rua, 20% só. Bastante. E o restante que não é de situação de rua. Mas que por algum motivo participaram em algum momento, estavam passando ou foram lá porque alguém falou e se sentiram bem e continuam. E muitas dessas pessoas têm problema com a igreja. Sim. Né? Não se sentem bem num templo. Né? Porque isso, porque aquilo. Uma história, uma experiência. Às vezes se sente menosprezado, acha que tem um olhar assim, diferente porque é muito simples. Tem de tudo isso daí. Tem de tudo. Né? Então, é importante esse contexto, essa abertura, para a gente poder ter esse tipo de diálogo. Esclarecido, não é Jesus que é subjetivo, não é a palavra que é subjetiva, mas é o entendimento dela, a aplicação dela. A aplicação certo? dela, exatamente. Estamos esclarecidos. Eu queria entrar num ponto, eu acho que agora nós vamos fazer ele chorar, Helder? Será? Agora, prepara o lenço. Tá treinado, eu vim já? preparado, tô torcendo o pé aqui para segurar a onda. Cara, eu tenho uma situação que é clara, pública, todo mundo sabe, que foi o que me trouxe para Jesus, que foi o meu filho. Né? A situação toda do Riad, que me moeu ao extremo e foi uma experiência assim muito pesada. E ainda hoje, todos os dias, né, Jesus faz... Eu falo muito isso para minha esposa. Falou assim, a cura completa dele ainda não veio, é porque Jesus precisa nos lembrar da dependência dele. Né? E aí eu queria falar um pouquinho do Gustavo, seu filho. Como que foi esse processo onde vocês receberam o diagnóstico dele e como que tem sido isso no dia a dia? Cara, eu acho que é a mais intensa experiência dos últimos anos. Veio junto com a pandemia, né? Então, para quem não sabe, o Gustavo é meu filho, hoje de 4 anos, ele é autista, nível 2 de suporte. E a gente recebeu... Ele é um filho da pandemia? Ele é um filho da pandemia. Ele nasce 3 de fevereiro de 2020 e dia 18 de março fecha tudo. Assim. Então, tava com um mesinho de bebê em casa e aquele susto. E, cara, foi muito interessante. Assim. Na verdade, todo o processo da gente ter filho, assim, a gente começa aí. A gente tentou ter filho durante quase 4 anos. Aos 4 anos, na verdade. E a gente não podia, assim. A minha esposa tinha uma condição, eu também tinha uma condição.
E eu lembro quem apoiou muito, que eu sou grato eternamente, é o Bezerra, que é o pastor Bezerra, que é um querido. Ele Bezerra, nós queremos você aqui. Cara, é um cara pra você ter Eu aqui. já convidei, mas ele não quis. Ele não é muito da fugindo, tela, cara. Tá fugindo. Mas ele é genial, cara. É um cara maravilhoso. Manifesta o amor de Deus de tantas formas. Ele é Pri. E foram, assim, acolhedores, ajudaram muito a gente, assim, a entender o processo, porque eles também passaram por um processo de desejar ter filho e não poder. E a gente ficou alguns anos tentando e tal, entramos em processos, em programas de fertilização, porque na época era muito caro, a gente não tinha condições de bancar. E aí, de maneira milagrosa, o Senhor nos deu a Mariana, veio de maneira natural e foi, cara, maravilhoso. A gente, poxa, que privilégio. E meses, a Mariana estava com, acho que com 8 meses, a gente voltou a fazer os exames e o médico falou, não vai rolar. Porque a gente pensou, será que a gente vai ter 2 filhos? Pô, não vai rolar. Aí falou, bom, amém, o Senhor já nos deu um. São os inexplicáveis de Deus. Inexplicáveis de Deus. E a gente falou, beleza, o Senhor nos deu um, tá bom, tal. E aí fizemos todo o processo e tal. E, cara, quando a Mariana estava indo 2 para 3 anos, falou, puxa, seria tão legal ter mais um filho. Vamos tentar de novo. Fizemos exames e, não vai rolar. A probabilidade é muito baixa. Se vocês quiserem tentar a fertilização, pode ser e tal. Mas a gente se programou assim, a fé já estava mais madura, assim, a gente falou, não, se o Senhor quiser mandar, ele vai mandar. A Mariana já é um milagre. E a gente começou a se organizar para isso, mas o plano era, vamos construir a casa, a gente estava para começar a construir, vamos mudar e a gente começa a tentar mais um filho. E aí, nesse meio tempo, o senhor falou, não, você falou que tem fé, então toma, vai agora. Eu tinha acabado de começar a obra, e aí a gente descobriu que a Steph estava grávida do Gustavo. Mais ou menos. A obra você não termina, né? Você desiste, né? Fala, eu não terminei a minha até hoje, já faz 2 anos que eu moro lá, Helder. Não para de reformar. A obra você desiste. Fala, tá bom assim, deixa assim mesmo. E aí, só que aí eu tava no meio da obra, pandemia, aquela crise toda, e eu fiz um movimento muito louco, que foi voltar a morar com os meus pais. O plano era morar 6 meses, certinho. Eu tinha um orçamento controlado. Em 6 meses eu consigo pagar tudo, eu entro na casa e depois eu termino lá de dentro. Cara, foram 8 meses. Precisei ficar mais tempo. Mas nesse meio tempo veio a pandemia. Então foi caótico e tudo. E aí, a gravidez foi muito delicada também, porque a minha esposa já estava mais fragilizada, e foi uma gravidez complicada, assim, foi polidraminio e tal, tinha umas questões de hipertensão, vários cuidados que foram trazendo cuidado para isso. E eu lembro do olhar do Eros, que eu compartilhei com ele, que gravidez polidraminio, ele ficou assim assustado, porque ele perdeu a Aline, né, que é a primeira filha dele. Eu sabia. Dessa história, então ele ficou assim assustado. E aí eu me dei conta, falei, puxa, é grave. Aí eu entrei em contato com a médica, falei, qual é o risco de perder? Falei, não, tá controlado, hoje a gente tem mais recurso e tal. Então foi tudo muito tenso. Mas, na verdade, acho que já era o Senhor nos preparando para a pandemia e para os processos que viriam, assim. E aí o Gustavo nasceu, assim, aparentemente tudo ok, mas eu que estava no parto, eu senti algo, opa, esse chorinho aqui é diferente, assim, tem uma coisa estranha nesse choro e tal, eu fiquei comigo. O tempo foi passando, ele tinha tudo normal, as condições normais, mas em algum momento específico, rotina de sono dele era muito fora do comum. Cada criança é de um jeito? Beleza, mas aquilo, eu falei, isso aqui está um pouquinho fora do esperado. E nerd que sou, comecei a ler livros sobre material, artigos na internet, ver aulas. E aí eu fui desconfiando, assim, ele tinha uns 3 meses, eu já estava meio que claro no meu coração que ou era autismo ou era alguma outra coisa. E aí fui lidando com essa história, mas quieta, minha esposa em puerpério, pandemia, eu cuidando dos meus pais, foi bem intensa, a igreja também, muito caótica. Quando ele fez 1 ano, a gente começou a ficar muito evidente. Eu sentei com a minha esposa e falei assim, eu acho que a gente precisa investigar autismo, porque tem esse traço. Ela, não, mas é muito cedo, não adianta e tal. Aí com 1 ano e 1 mês ela falou, não, eu acho que a gente precisa investigar. Aí começamos aí nenhum médico dá ouvido, né? Pediatra nenhum dá ouvido, imagina e tal. Mas aí você já tá com aquela bola de fogo queimando aqui, né? Que eu falei, senhor, se for isso, o senhor tem que preparar a gente, porque eu não sei como é que é, eu não sei o que é autismo, na verdade. E aí a gente ficou lidando com aquela questão, eu já vinha lidando há mais tempo, e aí a questão emocional em casa foi muito desafiadora, porque ele começou a progredir, por exemplo, fala, as primeiras coisinhas, e foi regredindo. Começou a andar, parou de andar. E aí todo mundo que a gente conversava, não, imagina, vocês estão procurando pelo em ovo, 100% das pessoas falavam isso. Até que a gente finalmente encontrou uma TO, a Amanda, que é uma bênção, que é aquela que eu falei com você, Helder, que teve lá dentro do treinamento. Você que não sabe o que é TO, quem tem filho com necessidades especiais sabe. É terapeuta ocupacional. Isso, o Riad tem a TO dele também. Tem a TO também. Que é uma benção, igualmente. Não, são sempre, é uma profissão muito legal.
E aí ela aceitou, não, vamos conversar. E aí começou a fazer o processo investigativo com a gente, um processo mais... Ela falou, vamos fazer mais lento, porque ele é bem novinho. Mas aí ela foi percebendo algumas coisas. Tem uma outra moça também, que é a Amanda, que é a irmã dela, também é psicóloga especializada, também ajudou no processo. E aí, finalmente, a gente tinha algum fundamento para voltar nos médicos para finalmente começar uma investigação oficial. E nisso ele estava com 1 ano e 8 meses. Aí a neuro, com os fundamentos da TO e da psicóloga, falou, não, tá, vale a investigação. E aí começamos um processo investigativo. E aí, assim, foi um processo muito desafiador, porque quando você tem filho, você tem uma expectativa de filho, né? Então, eu acho que isso o Senhor nos deu um grande privilégio, que a gente começou a viver já um luto da nossa expectativa sobre ele. Falei assim, por quê? Porque ele vai ser o que o Senhor quiser que ele seja, quando ele quiser que ele seja, do jeito que quiser que seja. E ali, cara, é uma transformação na gente, no ecossistema, ao redor, porque ele com algumas hipersensibilidades, ele não tem muitas hipersensibilidades, mas tinha algumas. Então, assim, do nada, a pandemia começa a aliviar, mas a gente começa a ficar cada vez mais dentro de casa, a rotina começa a ficar cada vez mais difícil, não dá para sair, porque você sai e tem uma crise. E aí os convites começam a ficar mais escassos, e aí você começa a ter que lidar com toda essa estrutura. Aí você começa o processo de tratamento, terapia, um monte de consulta, um monte de terapia e dinheiro que vai, e como é que você faz aquilo. Acredite que você está falando algo com alguém que sabe como exatamente. Eu conheço a sua história, sei o quanto você entende perfeitamente isso. E assim, sua vida toda de repente gira ao redor daquilo. Mesmo a gente atendo a Mariana, mesmo tudo aquilo, porque assim, cara, vamos, tem evento na igreja, putz, não vai dar para ir. Por quê? Porque se a gente for, o som vai afetar. Não, se a gente for, o volume de pessoas vai deixar ele hiperestimulado, ele não vai dormir. E pra gente, acho que uma das coisas que mexeu muito, ele tem distúrbio de sono. Cara, ele não dormia, assim. Chegou a ficar 6 meses sem dormir uma noite. É caótico, assim. A gente revezava, tipo, dorme 3 horinhas, 4 horinhas e ficava trocando. 6 meses sem dormir, cara, acaba com o seu cérebro num nível que é caótico. E aí a gente foi um processo de assim, tá bom, essa é a nossa realidade. Como é que o Senhor vai usar isso para manifestar a glória dele na nossa vida? Essa era a minha maior preocupação. Porque Deixa eu pegar esse gancho aí. Eu falo muito sobre isso lá na praça também. É um tema pesado, mas é real. A vida, quando você se volta a Jesus, não é uma vida sem problemas. Mas é você ter a firme convicção de que Deus tem um propósito, até nos problemas. Exatamente. Né? E eu acho que essa é a fundamental diferença entre quem não crê em Jesus, quem não se entregou a Jesus e quem já se entregou a Jesus. Isso. Né? Até naquilo que aparentemente é uma catástrofe, você consegue enxergar que Deus quer tirar algo positivo daquilo. Né? E eu confesso que olhando hoje, na época eu fiquei surpreso quão cedo isso veio no processo. Porque estava doendo muitas coisas. Eu estava num processo também... meu pai faleceu nessa mesma época. Então, eu lembro que era a segunda consulta com a Amanda e meu pai faleceu. Então, tipo, a gente tinha... Agora a gente vai investigar. Eu lembro que ela falou assim, faz sentido, vamos investigar. E aí, nesse intervalo, entre uma consulta e outra, meu pai faleceu da noite pro dia. Assim, tá de boa... E aí, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E aí, a gente lidando com o luto, lidando com a questão do diagnóstico, a questão emocional em casa, porque aí você fica as coisas mais instáveis. Minha esposa... E tem a questão financeira também. A questão financeira super pesada, porque aí eu comecei a suportar minha mãe nesse sentido financeiramente. E, paralelo, no mesmo período, a gente na Igreja da Chácara... Nessa época você não estava trabalhando. Tava trabalhando já. Já estava? Tava trabalhando fora. Porque teve um momento de inflexão nisso também, né? Teve, Que você estava 100% dedicado. Isso, eu estava 100% na igreja, focado no trabalho, e aí surge a oportunidade. Eu vejo hoje como Deus alinhou, e ele está no controle, ele é o alfa e ômega, né? Ele está no começo e no fim. Eu estava trabalhando... Foi no tempo certo. No tempo exato, milimetricamente. Porque, assim, pouquinho antes de tudo acontecer, eu recebo o convite, já estava na pandemia, recebo o convite para o processo seletivo na MLabs na época, e aí eu falei, eu acho que não tem nada a ver, cara, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer na igreja. Ele falou, cara, vamos orar. Tivemos umas 2 semanas a gente orando junto, o Lucas também está no processo. Ele falou, não, eu acho que você tinha que ir, cara. Falei, cara, mas como é que vai ficar a igreja? Eu estava pastoreando a igreja da Chácara na época, uma igreja local, 100 pessoas, aquele caos de pandemia, a gente tentando gerenciar tudo aquilo. E aí abre, não abre, fecha, não fecha, faz culto, não faz culto, um monte de decisão para você tomar. E cuidar das pessoas que perderam o emprego, tinha toda uma parte que a gente estava fazendo como igreja ali.
E aí o Hélio falou, cara, eu acho que esse é o direcionamento. Eu tirei um tempo também, o Senhor deu paz no meu coração e eu fui trabalhar. Então eu fiquei bivocacionado de novo, trabalhando no mercado de trabalho e como pastor. E o ano passou, um ano dali para frente, que é quando vem toda essa parte do diagnóstico, a gente começa, eu tenho que tomar a decisão se a gente continua como igreja local na chácara, por causa dos custos, ou se a gente vai se juntar à nossa igreja no Areão, que foi o que aconteceu. Mas tudo isso junto, tudo no mesmo mês, assim. Meu pai faleceu, a decisão da igreja, o diagnóstico do Gustavo, no mês de março de 2021. Foi um caos, assim. Eu falei, cara, o que eu faço? E muita decisão grande. A gente estava em casa numa situação emocional muito delicada, assim, minha esposa também. E não era seu desejo fechar o prédio? Não, né? hipótese nenhuma, pelo contrário. Eu falo que são duas dores em partes diferentes, mas fechar a igreja deu muito, cara. Deu tanto quanto o luto e o momento do diagnóstico ali. Porque para o pastor, a igreja, cara, você tem um sonho, né? Você sonha com o prédio local. Mas a gente tem que lembrar que o pastor genuíno da igreja é Jesus Cristo. E o Senhor conduziu para essa forma. Hoje eu consigo olhar e ver, não, foi o Senhor que conduziu. Mas eu demorei alguns anos para me recuperar, assim, de olhar. Eu não conseguia passar na rua, de tão doloroso que ficou ali o processo. Eu me forçava a passar, mas não passava legal, assim. Passava lá na rua para ver, falei, poxa, cara, não era para estar assim, eu tinha tanto sonho e tal. Mas aí foi um momento que eu acho que eu fiquei surpreso hoje olhando quão cedo o Senhor me deu essa consciência de Deus vai converter isso em alguma coisa positiva. Ele vai transformar isso em alguma coisa. No fim de tudo, cara, assim, a chegada do Gu trouxe pra gente muita percepção sobre a gente. Eu comecei a olhar sobre como é que eu ocupava o meu tempo, onde é que porque eu passei a ter que estudar sobre autismo para educar meu filho, para conduzir, começar a entender como é que eu ia pregar para ele. A minha esposa também começa um processo de diagnóstico, hoje diagnosticado com TDAH. E sempre foi muito claro, mas agora passou pelo processo de diagnóstico, você começa um tratamento e você vê a qualidade de vida que a gente tem hoje. E hoje a gente tem um ministério de inclusão na igreja a partir disso, porque eu sempre falo isso. Eu acho que as dores que o Senhor nos traz, uma vez que elas estão em processo de cura, elas podem ser cura para outras pessoas. Sim. E entender que a nossa igreja precisa se adaptar para receber mais gente foi um presente. Então, assim, o Gu trouxe para a gente mais um novo sentido da manifestação da vida de Deus. Isso é uma coisa que hoje eu entendo também claramente. Assim, a nossa dor tem íntima relação com o nosso propósito na obra. Né? Perfeitamente, cara. Porque se você... a Bíblia fala, né? Se você não recebe misericórdia, você não consegue ter misericórdia. Não consegue. Né? E assim, o trecho que eu acho que mais ecoou é consolando uns aos outros com as consolações que antes recebemos. Que é de 2 Coríntios, né? E eu acho que esse trecho pra gente, ele já era uma intensidade, porque, por exemplo, durante o processo de gravidez e tudo, a gente conversou com alguns casais que quiseram ter filho e não puderam ter filho. E a gente pôde sentar com essas pessoas e orar e tal, e ver Deus se manifestar de alguma forma nessa dor deles, a partir do consolo que a gente recebeu no processo. E hoje é proporcional, assim, a questão do diagnóstico de autismo, do Gu e os tratamentos, as lutas da terapia. Eu sei que tem algo nessa história aí que te incomoda bastante, né? Você já testemunhou na igreja, se emocionou até, que é a preocupação dele não entender a mensagem do Evangelho. Esse é o maior desafio. Como que você tá lidando com isso? Cara, é todo dia, assim. Eu oscilo muito, como todo pai, pela ansiedade de que ele creia. E a minha preocupação é assim, a ideia que eu tenho de como alguém precisa crer é verbal. E hoje ele ainda é um autista não verbal. Ele tem todos os sinais de verbalização de que ele vai falar. Autista não verbal é uma criança que compreende, que sinaliza, consegue apontar o que está fazendo, mas não fala em palavras. Então, se ele quer uma coisa para comer, ele consegue apontar, ele consegue pegar a sua mão e levar. Tem várias coisas, mas ele não fala. E agora, com as terapias, ele está dando sinais, está falando algumas coisas. Mas a minha angústia é porque eu sou extremamente falador. E aí eu falo, cara, eu sei falar do evangelho falado, vivido, mas enquanto eu falo, né? E cara, assim, a minha angústia é essa. Entenda como uma palavra de Deus para claro. você. Tá? Ele vai entender o evangelho pela vida que você tem com a sua esposa e com a sua outra filha. É isso. Né? Porque é a melhor forma da gente pregar o evangelho dentro de casa, é a maneira como a gente vive. Exatamente. E você, cara, é um baita homem de Deus e é nítido a obra de Deus na sua vida. Então ele vai entender isso a partir de você mesmo. A angústia é essa. Helder, perguntas pra gente finalizar, porque já estamos com 3 minutos para acabar.
Temos aqui registrando também a Sônia, que está aqui com a gente, a Luciane, e as perguntas aqui do Jonathan, que está no nosso Ministério de Segunda. Boa tarde, pastor Richard. Porque hoje somente os testemunhos de Jeová que vão atrás das pessoas fora das paredes da igreja. E também do Rafael, o El está aqui também com a gente. Vi a obra de Deus na vida do Ricardo. Fala um pouco sobre a transformação profissional que o Senhor fez na vida dele. Cara, legal. Em 3 minutos, tá? 3 minutos, tá tranquilo. O bom que você está acostumado a pregar lá no Evangelho Simples. Sempre tem que ser assim. Geralmente te largam lá com 10 minutos. 10. Vamos lá, sobre a questão dos testemunhos de Jeová. É porque na estrutura religiosa dos testemunhos de Jeová, do que eu estudei e conheço, a pregação para eles, inclusive o termo é chamado colportagem, é mandatório para a salvação. Então não é uma questão de o amor de compartilhar a fé em Deus. É para cumprir uma regra. É para cumprir uma regra, é religiosamente obrigatório. Quem não faz isso está em pecado. E aí você compartilha. Agora tem um outro ponto. Fica o alerta para você aí que isso não é o Evangelho de Cristo. Isso não é o Evangelho de Cristo. E tem um ponto, testemunhos de Jeová não creem que Cristo é Salvador e Senhor. Eles creem no Cristo, mas não creem no Redentor Cristo como o único e suficiente e absoluto Salvador. Eles creem em Deus e que Cristo é uma manifestação. Inclusive na teologia Testemunho de Jeová, salvo qualquer engano ou variação, está lá muito claro que eles creem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Né? O anjo e Miguel são a mesma pessoa. Então, tem uma série de questões. Então, não os incluiria como cristãos. Mas há sempre a oportunidade de a gente refletir e pensar nessa importância de nós compartilharmos. Mas não compartilhar por mandamento, mas por amor. Quem Cristo é na nossa vida. Acho que isso é essencial. E falar de transformação profissional, né? Então, eu sou, por formação, analista de sistemas, mas eu sou programador que programei, fui aprendendo, sou meio autodidata, né? Fui aprendendo meio que sozinho. Eu tive uma empresa que eu fundei aos 25 anos, que era, no primeiro momento eu trabalhava sozinho, depois eu fundei de fato uma empresa, tive alguns funcionários, trabalhei com desenvolvimento de software, e fundei com 25 e fali com 31. E fali legal, assim, fali com dívida, fali com a saúde toda zoada, fiquei com crise de ansiedade, síndrome do pânico e várias coisas do tipo. Quebrei e fiquei devendo um tempão no mercado para poder... porque eu não tinha mais saúde emocional para lidar com a questão. E a experiência de ser um programador para mim foi desafiadora, porque naquele momento a minha cabeça me fez crer, pelo pecado, de que eu era um péssimo profissional. Então eu saí completamente da área de TI e falei, vou fazer qualquer outra coisa. Aí fui dar aula de inglês, fiz um monte de coisa que eu conseguia fazer na época. E também fui trabalhar na igreja, no escritório da igreja, fazer edição, fazer as coisas que eu conseguia fazer. E fiquei alguns anos fora do mercado. Mas aí, quando foi no momento oportuno, que é esse 2020, um colega que estava trabalhando numa empresa me chama e fala assim, cara, o cara que está trabalhando aqui trabalhou com você. Eu falei de você, ele falou que te conhece. Eu falei, quem que é? Eu falei, é o Tony. Eu falei, puxa, esse cara é fera e tal. E conversamos. Ele falou, pô, então ele disse que está precisando de gente. Você não quer fazer o teste? Eu falei, cara, eu tô fora do mercado, há muito tempo, tô enferrujado. Ele falou, não, mas ele falou que topa entrevistar você para conversar. Aí eu fui fazer uma entrevista e aí, naturalmente, deu o que eu achava. Assim, cara, eu tô enferrujado. Ele falou, cara, você tá enferrujado, mas, deu para ver que os fundamentos você tá bem. Faz o seguinte, estuda por 2 meses e me chama de novo que eu vou te dar uma oportunidade. E aí eu comecei a orar para entender se era isso que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a estudar, e nerd que sou, estudei. Assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é estudar. Eu comecei a estudar todo dia, o tempo todo o meu tempo. E aí eu peguei gosto pelo negócio. Só que aí outras empresas, eu atualizei meus LinkedIns da vida, outras empresas vieram atrás. E aí eu saio de uma situação financeira quebrado, ainda endividado da empresa, pagando parceladinho, um monte de dívida, para um emprego legal, uma empresa que começou a me dar oportunidade e eu tinha condições aí de corresponder. E fui muito rapidamente promovido, assim, claro que é a ação do Senhor, né? Porque toda aquela experiência de empreendedor, ela foi, de alguma forma, útil. Para eu transportar aquela experiência para o mercado de trabalho. E aí nessa empresa eu fiquei bastante tempo e desenvolvi um conhecimento que hoje se tornou uma área nova. Eu trabalho numa área... embora seja de TI, eu trabalho entre marketing e tecnologia, né?
E por ter trabalhado com agência de publicidade muito tempo, eu desenvolvi essa experiência. E hoje tem uma área que existe nova no mercado, chama Martech. E tem poucos profissionais na área. E aí, hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um dos mais sêniores nessa área. Então, acabo tendo boas oportunidades de trabalho e que são essenciais para que eu continue pregando o evangelho para as pessoas com quem eu convivo, mas também para que o Senhor proveja aquilo que foi necessário para o tratamento do meu filho. Então, assim, foi uma transformação eu queria gigantesca. destacar 2 pontos aqui antes da gente finalizar. Já te convidando que hoje, às 18h30, na Praça Barbosa de Oliveira, tem o nosso encontro de segunda church. Agora a gente mudou, né, Helder? De segunda church. A igreja é de segunda-feira. A igreja Chique, é de segunda-feira. boa, de segunda. 2 pontos para salientar na experiência do Richard. Me corrija se eu estiver errado. Não, fica à vontade. Deus permite muitas vezes que algo saia daquilo que a gente planejou, mas nunca vai nos faltar a provisão para enfrentar esse momento que Ele permitiu que a gente passasse por algum propósito que em algum momento, quando a gente estiver com Ele, a gente vai entender. Exatamente. Né? Porque existem mistérios de Deus que não adianta a gente querer traduzir, querer explicar, porque não dá. Uhum. E o segundo ponto é que você pode manifestar o reino de Deus e fazer a obra de Deus mesmo na sua atividade secular. Aliás, você deve fazer isso. É essencial, né? que faça isso. Porque você, como empresário ou como funcionário cristão, as suas atitudes e reações a qualquer situação têm que refletir o caráter de Jesus. Exatamente. E as pessoas têm muito esse equívoco. Se eu estou também num trabalho secular, não estou na obra. Não, e é uma crise que tira a gente do foco principal, que é o que o mandamento diz, que é indo compartilhar o evangelho, né? Aí, Então, Marcos 16:15. Marcos 16:15. Então, assim, se você não está indo para lugar nenhum, você vai compartilhar com quem, né? Então, usar dessa oportunidade que o Senhor te dá de estar se relacionando com as pessoas para ter uma vida que leve Jesus nas suas práticas, na sua conduta. É essencial para o processo. É isso aí. Pessoal, obrigado, Richard. Obrigado. Valeu, mano. O tempo Obrigado. 1 hora com o Richard passa muito rápido. Passou rápido. Eu falo muito também, né, cara? Pô, tem que falar menos. Segunda-feira que vem estará conosco aqui o Gessé. Pô, o Gessezão, Nosso cara. irmão Gessé Queridaço, Silva. cara. Gessé. Grande abraço a todos. Valeu, gente.